Use o cupom de desconto CAIO10 para 10% de desconto em toda a loja. Fala galera, beleza? Bom, tô aqui com mais um vídeo informativo e o vídeo de hoje vai ser sobre o meu mini cutting que eu comecei a fazer essa semana, beleza? Então nesse vídeo a gente vai ter informações sobre cuttings em geral, porque o mini cutting nada mais, nada menos é do que um cutting com um prazo menor do que o cutting normal, tá? Por isso que a gente chama de mini cutting. Muita gente me fez essa pergunta já há muito tempo, me faz essa pergunta sempre: Caio, explica como é um mini cutting, como você faz e tal. Eu sempre respondo, galera, não tem nenhum segredo. Às vezes até eu fico meio confuso, porque eu falo, meu, o que eles querem saber, né? Porque simplesmente é um cutting, só que com um prazo menor, 3, 4, 5 semanas, talvez 6. Depende muito do seu objetivo, de como tá a sua BF e o que você quer. Eu sempre falo pra galera que o cutting, esse tipo de coisa, devo fazer cutting, devo fazer booking, o que você quer, você tá feliz com o seu corpo agora, etc. Claro que a gente tem uns conselhos gerais pra dar, né? Tem gente que não tem massa muscular pra querer fazer cutting e tem gente que também tá com um BF já muito alto, que não vale a pena mais ficar num balanço calórico positivo. Então vamos lá, esse vídeo tá totalmente sem roteiro, eu tô atrasado, tem 1h20 pra gravar, editar e postar o vídeo pra vocês. Mas eu espero que vocês gostem. Eu vou simplesmente falar aqui o que der na telha e tentar falar de uma maneira que eu não tenha que fazer muita edição, tá? Bom, vamos lá galera, o cutting é pra você entrar em déficit calórico, correto? Não é cortar os carbos da dieta totalmente. O erro de muitos novatos no cutting é simplesmente começar com um número de calorias muito baixo, tá? Você não quer entrar no déficit calórico exatamente da sua taxa metabólica basal, porque a sua taxa metabólica basal é diferente, porque no off você estava comendo mais calorias, você ganhou mais peso, você ganhou mais músculo. Músculo é um tecido muito metabólico. Quanto mais músculo você tem, mais calorias você vai queimar, tá? Por isso que os fisiculturistas pros, que são gigantes, eles fazem dieta assim no off de quase 10.000 calorias, porque eles precisam daquilo, eles queimam muita caloria porque eles têm muito músculo, e é claro, também tem os ergogênicos que ajudam bastante. Mas a gente tem que se lembrar sempre disso. O seu corpo, a sua dieta, a quantidade de calorias que você precisa sempre vai mudar de acordo com a sua composição corporal. Então agora eu consigo perder peso comendo mais calorias, né, do que pessoas que têm menos músculo, menos massa do que eu, porque eu adaptei o meu metabolismo a comer essa quantidade de calorias. Então vamos dizer que eu consigo manter o meu peso de 85 quilos comendo 3.200 calorias, tá? Isso quer dizer que se eu começar a comer 3.000, talvez o meu peso caia um pouquinho para 84, 83, talvez, porque essas seriam as calorias para o meu corpo de 83 quilos, né? Que é um corpo diferente já. Eu tenho menos músculo, talvez menos gordura, etc e tal. Então, por isso que quando você está no cutting, no finalzinho do cutting, eu na minha preparação, eu consumo geralmente, antes de pisar nos palcos, 1.800 calorias, coisas do tipo. Por quê? Eu tenho menos músculo, eu tenho menos peso e meu nível de atividade também não é tão grande, porque eu não tenho tanta energia para dar na academia, nos exercícios, e até mesmo o seu nível de atividade não de exercícios, ou seja, andar, subir escada, esse tipo de coisa. O seu corpo faz adaptações para você queimar menos caloria quando você está comendo pouca caloria, porque ele está no estado de sobrevivência. Então você nem percebe às vezes isso, mas você, em vez de pegar as escadas, você começa a pegar o elevador, ou você começa a andar menos, sabe? Fazer atalhos para chegar em lugares quando você está andando, porque você não quer gastar tanta caloria, o seu corpo está preservando o máximo de calorias possível. Mas isso são conversas e conversas à parte. Então o que eu faço, tá? Um mini cut é mais interessante a gente ser um pouco mais agressivo no primeiro corte calórico, porque já que eu não vou fazer um cut de 6 meses, eu posso ser mais agressivo, tá? Para ver um resultado, né? Porque o tempo vai ser curto. Se eu tenho 6 meses para fazer um cutting, eu quero fazer o mais devagar possível, para preservar o máximo de massa magra possível e não sentir os sintomas, efeitos colaterais de uma restrição calórica tão cedo, tá? Mas eu e meu treinador, a gente fez um corte bem pequeno de calorias. Então aqui os meus macros no final desse off-season, não é final de off-season porque eu vou voltar para ele, mas antes de começar o cutting, estavam 393 carboidratos, tá?
tá? Gramas de carboidratos por dia, 80 gramas de gordura por dia e 210 gramas de proteína por dia. Isso totalizou 3.132 calorias, tá? Então, agora, o que a gente fez? A gente fez um corte aí de mais ou menos 400 calorias. Não é um corte super grande, mas como eu estava comendo, sem contar os macros e mais desleixado, eu devia estar comendo mais que 3.100 calorias. Eu podia estar comendo 3.500, alguns dias 4.000 calorias. Então, só para dar uma regulada no peso, achar mais ou menos onde que a gente está, a gente fez um corte menor de 400 calorias. Então, agora eu estou comendo 320 gramas de carboidratos por dia, 65 gramas de gordura por dia. Foram esses cortes que eu fiz em carboidrato e gordura. Mantive a proteína 210 gramas. A proteína eu sempre mantenho porque ela já é um pouco, ela já está um pouco ali no nível mais alto, tá? 210 gramas de proteína é uma quantidade bem legal já pro meu peso. Não é super alta, não é uma coisa desnecessária, mas também não é muito baixa, uma coisa que eu teria que alterar tanto. Então eu gosto de manter ela bem normal e funciona bem comigo. Proteína também é a molécula que dá mais saciedade pro grama. Então se você começa a sentir muita fome no cutting, talvez seria mais interessante você aumentar um pouco sua proteína e diminuir os carboidratos para compensar também. Então, prestem atenção que os cortes não foram feitos só em carboidratos e também em gorduras, já que é aí o macronutriente mais calórico deles. E eu fiz um corte de 15 gramas, ainda tá um valor legal para produção hormonal, para me sentir bem, libido, etc. Não tá uma coisa super baixa, tá um valor até bem interessante pro meu peso agora. Então, eu ainda estou comendo bastante carboidrato, vocês podem notar que, como eu falei, é um erro muito grande das pessoas que começam o cutting, é baixar muito as calorias. O que eu sempre falo pra galera é, você quer comer o máximo possível e fazer o mínimo de aeróbico possível para ter o resultado que você quer ter, né? Então não adianta você comer o máximo possível, tipo, comer tudo que você vê pela frente e querer fazer um cutting, você não vai perder peso desse jeito. Mas se você consegue perder peso comendo 2.800 calorias, é mais interessante você comer essas 2.800 calorias do que já partir para 2.400. Porque aí você não tem muito para onde correr, o seu metabolismo vai se adaptar mais rápido a essas 2.400 calorias, a sua performance na academia não vai ser a mesma, ou seja, você não vai conseguir dar o seu melhor no treino para gerar aquela hipertrofia, para queimar mais calorias dentro da academia, e depois você não tem para onde correr. Quando eu falo você não tem para onde correr, é o seguinte: se você já está fazendo aeróbico todo santo dia, e se você está comendo 2.000 calorias por dia, e aí você estagna, o que você vai fazer? Você vai baixar mais as calorias, você pode entrar até um nível perigoso, ter um dano metabólico, dependendo, né, da sua composição corporal e como você tá. Você pode ter problema cognitivo, não pensar legal, ficar zoado, e fazer mais aeróbico vai ser mais desgastante ainda, você vai liberar mais cortisol, então talvez não seja a melhor maneira de fazer um cutting. É sempre uma coisa muito devagar. Muitos de vocês devem estar olhando e falando: nossa, você começou o cutting com 320 gramas de carboidrato? Sim, porque eu estava comendo quase 400. Então eu fiz um corte aí legal até, e não quer dizer que eu vou ficar até o final do cutting com 320. Muitas das pessoas também pegam um número e ficam com esse número até o final e acham que assim, entrei em déficit calórico, eu vou ficar em déficit calórico até o final do cut. Não, o seu metabolismo se adapta, porque o seu corpo se adapta, você perde músculo, você perde um pouco de gordura. Não tô falando que você vai perder músculo no cut, tá? A gente preserva muita massa magra, mas quando você perde peso, você perde tecido, você começa a queimar menos calorias, você não tem tanta energia também para dar na academia e queimar mais calorias dentro da academia. Então é isso que a gente tem que sempre manter na cabeça. E desculpa se meu pensamento tá um pouco bagunçado, realmente eu não fiz roteiro para esse vídeo, eu tô falando o que tá vindo na cabeça. Então lembrem que se você entrou num déficit calórico, não quer dizer que você vai ficar perdendo peso para sempre com aquele número de calorias, tá? Esse foi um ponto importante que eu queria falar. Também comecem com o mínimo de aeróbico possível. Agora eu tô começando com 1 a 2 vezes o HIIT por semana. HIIT eu faço uma sessão de 15 minutos mais ou menos. Dentro desses 15 minutos eu faço 6 tiros de 15 segundos, tá? Eu já expliquei isso em outro vídeo, depois se vocês quiserem eu explico melhor, eu mostro nos meus diários. Nos meus diários eu vou mostrar detalhe desse mini cutting, ou seja, as minhas refeições, os meus treinos, tudo que eu tô fazendo, tá? Então aqui é só pra mostrar mais ou menos pra vocês como que estão as coisas, vocês entenderem mais sobre o cutting, e lá também nos diários vocês vão ver meu shape e a mudança do shape. Outra coisa não mude o seu treino. Por que você vai mudar o seu treino? Se você muda o seu treino, você não sabe
você não consegue entender se você tá ganhando músculo, se você tá perdendo muito músculo, ou se você tá fazendo algum progresso, porque é o seguinte, o seu músculo, ele cresce e ele consegue lidar com uma certa carga, né? Ou seja, você lida com uma certa carga no supino, por exemplo, e quanto maior você fica, né, você ganha um pouco mais de força, você consegue aumentar sua carga no supino, vamos dizer assim. Se você muda seu treino, você muda o número de repetições, ou muda o exercício e tal, você não sabe como é que você está indo de progresso, porque o seu músculo, para ele ficar daquele tamanho que ele estava, ele lidava com aquela carga, ou seja, ele precisa daquela carga para ter o estímulo que ele precisou para chegar naquele tamanho e manter aquele tamanho. Então, se você muda o estímulo para um estímulo mais leve, o seu músculo ele não vai ser preservado tão bem quanto ele seria se você estivesse dando aquele estímulo que ele precisou para chegar naquele tamanho e se manter naquele tamanho, entendeu? Então, e aí, se você mantém o seu treino, você consegue ver, nossa, eu tô ficando muito fraco, não tô conseguindo aguentar o mesmo treino. Sim, tudo bem, isso pode ser um pouco normal, porque você tá comendo menos, tem menos energia. Mas se você faz o cut de uma forma inteligente, reduz as calorias bem aos poucos e devagar, você vai ver que sua força não vai mudar quase nada, tá? Vai ser um pouco, tudo bem, mais pro final do cutting. Enquanto mais prolongado ele for, mais força você vai perder. Sim, você vai notar essa queda de força, mas também porque você perdeu um pouco de músculo, entendeu? Seu músculo já não é mais aquele mesmo tamanho que ele era antes. Mas aí você consegue acessar mais ou menos como as coisas estão indo. Então não mude de treino, dê aquele estímulo pesado para pelo menos manter o músculo. Se você mudar para um estímulo mais leve, vai ser muito mais fácil para você sofrer um catabolismo, tá? Uma outra coisa também você vai se sentir talvez um pouco menor, um pouco mais murcho. Isso não quer dizer que você está perdendo o músculo muito rápido. Tem gente que em 2 semanas de cutting já volta para um off, simplesmente porque viu que murchou um pouco. Isso que você está depletando o seu estoque de glicogênio muscular. Se você fizer um refeed, você vai ver que você vai estar cheio. Às vezes vão começar a aparecer, você vai aparecer maior do que você estava no seu off, tá? Então, não fiquem muito noiados. Também tem a questão do psicológico. Eu sei que isso é tudo normal, mas lembrem disso, que é normal, principalmente se você é natural, você murchar um pouco durante o seu cutting. Então, sim, esse cutting vai ser de uma forma um pouco mais gradativa. Eu diria que se eu fosse fazer 4 semanas, 3 semanas, eu fazia um corte maior e mantinha esse corte, tá? De calorias, porque é um período menor. Mas agora, nessa primeira semana, o meu treinador passou esses números para eu poder acessar melhor o que está acontecendo e ver se eu consigo queimar, né, perder um pouco de peso com essas calorias. E esse cut também é para limpar o shape, para eu voltar aí pro meu off ganhando massa muscular limpa de qualidade, minimizando o acúmulo de gordura, tá? E porque construir músculo é um processo muito difícil, galera. Você está construindo algo que não está lá, tá? Por isso que é natural, precisa de muito tempo de off-season. Você está construindo tecido que não está ali. Fazer um cutting, você só precisa entrar em déficit calórico, porque o seu músculo já está lá, você está tentando eliminar a gordura que está escondendo ele. A técnica que eu vou usar nesse cut também vai ser o jejum intermitente. Eu estou fazendo o padrão da janela de 16 horas em jejum e 8 horas comendo. Eu acho interessante, eu gosto, tá, galera? Não estou falando que você deve fazer ou que é a melhor estratégia do mundo, mas eu acho interessante, eu estou gostando. Qualquer coisa eu vou avisando vocês se eu mudo ela ou não. Suplementos, eu uso suplemento normal de sempre. Creatina eu não tiro, nunca tiro. Até quando eu subo no palco eu tô tomando creatina. É o suplemento com mais estudos que existe e mais estudos mostrando, sendo conclusivos na parte que é eficaz, na eficácia da creatina, tá? E tem um ômega 3 também que eu uso sempre, eu acho que todo mundo deve usar. Também o multivitamínico não deixo nunca de tomar. E aí talvez o whey para bater aí os macros de proteína. E a cafeína eu introduzo no cutting também, porque é outro suplemento que tem a sua eficácia provada, né, por estudos, e principalmente na parte do cutting. Então eu gosto aí de usar esses suplementos. Você não precisa usar clenbuterol, você não precisa usar nada além disso. Você precisa estar em déficit calórico para perder gordura e chegar no nível de BF legal, tá? É isso, não tem mágica, não tem mágica. O cutting é simplesmente isso, é estar em déficit calórico, manter os treinos, manter a sua nível de atividade alto, né, para você queimar bastante caloria e fazer tudo bem devagar para você preservar o máximo de massa magra.
Eu não tenho nenhuma meta de peso, tá, pra bater nesse cut. Eu simplesmente quero ver mais no espelho, mostrar um pouco mais de definição em algumas áreas. Eu vou fazendo aí os updates do shape nos diários pra vocês, como eu já falei, mas nenhuma meta de numérica. Eu não gosto muito de meta numérica mesmo. Quando você começa a perder gordura e você ganha um pouquinho de músculo, talvez os números na balança não mudem tanto, mas você sempre vai ver uma diferença no espelho, que é o que te agrada. Eu não vou precisar usar refeed, acho, nesse cutting, porque são só 6 semanas e eu já tô com uma BF um pouco mais alta, eu já tô com peso alto. Refeed eu acho mais legal simplesmente quando você tá mais perto ali, quando você tá com uma BF bem baixa, abaixo de 7%, ou talvez quando você tá muito tempo já em déficit calórico, sim, é legal restocar o estoque de glicogênico. É mais psicológico, na verdade, do que fisiológico, tá, galera? Então eu não sei, mas se eu fizer algum refeed eu aviso vocês. Sim, eu vou sim usar dieta flexível, não quer dizer que eu vá comer doce, tá? Eu já tive essa discussão várias vezes. Dieta flexível não significa comer porcaria, significa você ter a liberdade de poder encaixar alguma coisa, né, fora da dieta, ou simplesmente ser flexível. O que é ser flexível? Você poder substituir batata por arroz, poder substituir frango por peixe, esse tipo de coisas é ser flexível e comer no horário que você for mais conveniente pra você, tá? Não ser escravo da dieta. Fala galera, eu queria mostrar o shape. Esse foi o shape aí de segunda-feira, o primeiro dia do cutting, tá? Eu tava super retido porque, é lógico, eu peguei 3 aviões pra voltar pro Brasil, eu tinha acabado de chegar no Brasil praticamente. Eu também comi muita porcaria no final de semana quando eu cheguei pra aproveitar, fui no rodízio japonês e tudo mais. Então eu tava com 87 quilos, tá? Bem pesado. Hoje já caiu para 85, então já eliminei bastante retenção, água e tal. Mas é o shape do começo do cutting praticamente pra vocês darem uma olhada e depois medir o progresso. Eu vou postar tudo isso no diário, vou postar sempre, cada semana aí, uma filmagem com a mesma iluminação e tudo mais do corpo, pra vocês verem como é que tá. E meu cabelo tá bem zoado, cortei até, tá precisando. E você pode ver que até o rosto tá bem retido e etc. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que ficou bem bagunçado o pensamento, mas eu tive que fazer pra vocês um pouco na correria. Mas espero que tenha sido informativo, vocês tenham gostado. Deixa aquele like se você assistiu até aqui, que ajuda muito mesmo, tá, galera? Então, é praticamente isso aí. Obrigado por vocês assistirem sempre. Tamo junto e até o próximo vídeo, galera. É nóis.